UCLA. Enciclopédia da UCLA da Egiptologia. Título: Deidades antropomórficas. Permalink. https://scholarship.org/item/5s54w4tc. Jornal: Enciclopédia da UCLA da Egiptologia, 1. Autor: Wilkinson, Richard H. Data de publicação: 2008-0413. Revisado por pares. Scholarship.org alimentado pela Biblioteca Digital da Califórnia. Universidade da Califórnia. Deidades antropomórficas. Nada. Richard H. Wilkinson. Editores: Willa Kivendrich. Editor-chefe: Universidade da Califórnia, Los Angeles. Jaco de Eleman. Editor: Religião do editor de área. Universidade da Califórnia, Los Angeles. Elizabeth Freud. Editor: Universidade de Oxford. John Baines. Consultor editorial sênior. Universidade de Oxford. Citação curta: Wilkinson, 2008, Deidades antropomórficas. UEE. Citação completa: Wilkinson, Richard H. 2008, Deidades antropomórficas. Em Jaco de Eleman e Willa Kivendrich. Eds. UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles. http://digital2.library.acla.edu/viewitem.do.de-interrogação arc igual 21198/ziz000arzi52f. 1003 versão 1, abril de 2008. http://digital2.library.acla.edu/viewitem.do.de-interrogação arc igual 21198/ziz000arzi52f. Deidades antropomórficas, Wilkinson, UEE 2008 1. Deidades antropomórficas. Nada. Richard H. Wilkinson. Anthropomorphigopter. Deux antropomorphos. Os antigos egípcios visualizaram suas divindades de várias maneiras, e enquanto os deuses antropomórficos e deusas representavam apenas uma das principais formas que as divindades adotaram na cultura egípcia antiga, a subcategoria foi ampla e abrangeu vários tipos diferentes. Embora todos tenham compartilhado característica comum de exibir principalmente identidade antropomórfica em sua forma iconográfica e comportamento mitológico, divindades desta classe podem levar totalmente humano, híbrido, bimórfico, ou forma composta. Eles podem incluir deificações de ideias abstratas e coisas não vivas, bem como humanos deificados, vivendo, falecido ou lendário, como Imhotep. Enquanto uma categoria de deidades antropomórficas não era uma que os próprios egípcios diferenciados, divindades disso. O tipo incluía muitos dos maiores deuses e deusas do Egito, e a forma antropomórfica foi usada mais do que qualquer outro para descrever as interações dos seres humanos e dos deuses na iconografia religiosa. Edito Itante. Dar. Vens. Nada. Porte Davers. Isso queria. O. Prox. A visualização de divindades em a cultura egípcia foi múltipla e poderia incluir muitos diferentes formas que variam de estritamente humano a híbrido, ou bimórfico, e composto. Variedades. Desenvolvimento e iconografia. Deidades manifestadas em forma totalmente humana aparecem em uma data bastante cedo. Versos decorados do período na cada segunda, C de 4000 a 3300 AC. Vários emblemas divinos aparentes, incluindo 2 que foram conectados com divindades antropomórficas adoradas no período faraônico, o deus Min e a deusa Neit. Assim, masculino e feminino, Hassan. 1992, as divindades antropomórficas parecem ter desempenhou um papel no pensamento religioso egípcio antes do estabelecimento dos primeiros conhecidos dinastias, embora muitas se originaram claramente no período dinástico. Figo 1. Foi sugerido que essa antropomorfização de poderes foi associado a uma mudança fundamental em percepção humana do mundo ocorrendo entre o momento em que os reis pré-sinásticos ainda tinha nomes de animais e um tempo em que os humanos começou a impor sua própria identidade ao cosmos. Horna 1982, 105, 107, Morens. 1973, 19, 20. T. Deidades antropomórficas, Wilkinson, UEE 2008 2. Figura 1. Tríade de Menkaura, Museu Egípcio. Cairo. Uma possível conexão entre o relativamente raiz tardia de muitas divindades antropomórficas, principalmente no período dinástico, e na posição do rei humano não pode ser ignorado. A associação de monarcas e divindades é clara de como cedo como o Velho Reino. Híbrido, ou talvez com mais precisão bimórfico, meio humano, meio animal, divindades. Poderia ter a cabeça de um humano ou um animal e o corpo do tipo oposto. O Red é consistentemente o elemento essencial de deidades bimórficas. Fischer 1987. Tais divindades são apenas parcialmente antropomórficos de natureza bem como na forma, no entanto, e não são centrais para o foco desta pesquisa. Eles eram o produto de um compromisso entre pensamento antropomórfico destinado à abstração
e as aparências das forças naturais. Traunecker 2001, 46. Tecnicamente, pode. Argumentam que representações de deusas com asas, Isis, Neftes, etc., são formas híbridas. Embora estes sejam geralmente classificados como totalmente antropomórfico, Fig 2. Figura 2. Deusa alada, túmulo de Sipta, Vale dos Reis. Representações de antropomórfico. Deusas com asas são realmente uma forma de híbrido. Tipo de divindade, mas geralmente são classificados como puramente antropomórfico, como esse atributo é mostrado apenas em alguns casos. Deidades compostas diferiam do híbrido ou formas bimórficas, pois incorporavam combinação de várias divindades ou partes dela, em vez de um deus individual em um determinado disfarce. Eles poderiam ser compostos de numerosos antropomórficos ou zoomórficos. Divindades e incluem, no primeiro caso, seres como múltipla e muitos braços. Divindades que podem ter incorporado deidades antropomórficas, Wilkinson, UE 2008 3. Combinação de até uma dúzia diferente deuses. No entanto, apesar de suas aparições bizarras, permanece um grau de lógica para muitos deles. Divindades polimórficas. Isso talvez seja mais óbvio em exemplos zoomórficos, como o temível munição e o mais benigno Tauaret, que eram parte do hipopótamo, crocodilo e leão, mas fundido com um efeito muito diferente. Isto também parece provável que funcione. Deidades antropomórficas desse tipo compartilhadas alguma conexão ou sugeriu um tipo específico de identidade divina com os antigos egípcios, embora as conexões podem não estar claras para nós hoje. Divindades sincretizadas como Haurakt, Ptassokar Osiris e Amun-Ra também podem ser classificado como divindades desse tipo, embora sejam geralmente visto como uma divindade simplesmente residindo dentro de outro, e sua iconografia pode enfatizar as características e atributos apenas uma das divindades componentes, Capô 19391999, Horna 1982, 91, 99. Figura 3. 4 filhos de Horus em totalmente forma antropomórfica, tumba de Ai, West Valley. Mesmo onde fortes tradições representacionais estavam estabelecido, ocorre variação na forma em que deidades foram retratadas. Isso pode ser visto em divindades como os 4 filhos de Horus, com zoomórfico identidades para 3 dos 4 geralmente, mas não sempre, utilizado no Novo Reino. Enquanto uma iconografia rigidamente fixa para um dado deus era incomum, Fig 3, e muitas divindades apareceu em várias formas, divindades com primário identidades antropomórficas, geralmente aquelas divindades cujas primeiras representações são antropomórfico, são descritos com menos frequência. Em outras formas, embora ocorram exceções, como o tempo progrediu, a deusa Isis, retratada antropomorficamente o primeiro representações, foi retratada como uma serpente, pássaro, escorpião ou outra criatura, baseada nela. Mitologia particularmente rica. Quando individual, deuses ou deusas foram retratados em múltiplos formas, as várias formas frequentemente refletiam natureza original da divindade, por exemplo, Hetar, que poderia ser representado como uma vaca, como uma mulher com a cabeça de uma vaca, ou como mulher com um rosto de humano misto e bovino. Características. Também era teoricamente possível para todas as divindades a serem retratadas em forma humana, em menos do Novo Reino, e representações de grupos de deuses retratados antropomorficamente, incluindo tradicionalmente zoomórfico ou deidades híbridas, como Anubis, ocorrem, por exemplo, em alguns configurações do templo. A natureza das divindades antropomórficas. Apesar da prevalência de divindades zoomórficas em pensamento egípcio e o fato de que estes formas parecem ter representado o primeiro de divindades do Egito, deuses antropomórficos e deusas eram de grande importância e abraçou um número maior de divindades do que qualquer outra forma na religião egípcia desenvolvida. Maneira fluida pela qual divindades antropomórficas foram representados em diferentes formas argumentam contra a noção de que os deuses formados pelo ser humano foram vistos como mais importantes, mas eles eram, no entanto, de significado fundamental em termos do conceito desenvolvido de divindade. Talvez não seja coincidência que formas antropomórficas foram rotineiramente utilizadas para a representação genérica de Deus ou deuses do Velho Reino em diante. Horna 1982, 40, e representações de Enneads, que sugerem a totalidade dos deuses, por sua natureza e significado numérico. Mais frequentemente retratam deuses antropomorficamente, Fig 4. Divindades disso tipo incluiu muitos dos maiores deuses do Egito e deusas, e a forma antropomórfica foi aquele em que as divindades eram mais frequentemente retratado em suas interações com os seres humanos em iconografia religiosa.
Deidades antropomórficas, Wilkinson, UE 2008-4. Figura 4. Deidades da Barca Solar, Santuário Dourado. De Tutankhamun, Museu Egípcio, Cairo. Representações de Ennead geralmente utilizam representações antropomórficas de divindades em genérico. Forma onde as divindades individuais são identificadas apenas por etiquetas de nome. Figura 5. Estátua de Amun, Dinastia 18, Luxor. Museu. Muitas divindades antropomórficas, como Amun, deus do vento e escondida, personificar aspectos abstratos da realidade que eram difíceis de personifique-se em forma zoomórfica. Figura 6. Propriedades personificadas com ofertas. Templo de Ramesses II, Abidos. A natureza genérica de algumas divindades antropomórficas, como personificações de regiões geográficas, propriedades, templos, etc. Mion que eles costumavam ser apenas identificado por nome. A preponderância de divindades de a forma antropomórfica também pode ter histórico implicações. Embora houvesse numerosos razões pelas quais a natureza da religião de Amarna era inimigo à ortodoxia religiosa egípcia, a fato de que o maior do Egito estabeleceu deidades eram antropomórficas ou retratadas como, pelo menos em parte assim na religião egípcia desenvolvida, pode ter tornado menos provável que a natureza não antropomórfica do Aten fosse. Foram amplamente aceitos como uma divindade suprema. É certamente claro que o antropomórfico, divindades de outras culturas antigas do Oriente Próximo, foram prontamente absorvidos pela religião egípcia, enquanto as divindades estrangeiras não antropomórficas geralmente não eram. Em muitos casos, a forma antropomórfica foi aplicado a divindades cujas identidades originais e papéis foram abstratos ou não são facilmente simbolizados. No mundo natural, Fig 5. Assim, o chamado deuses e deusas cósmicos dos céus e terra como Shu, deus do ar ou luz, e Maluco, deusa do céu, era geralmente antropomórfico em forma, como eram divindades geográficas, isto é, divindades que representam recursos topográficos e geográficos específicos, ou áreas como montanhas, cidades, propriedades e templos, Fig 6. Embora em alguns casos, atributos, como pele azul para o pântano, deuses e para Rep, deus do Nilo, inundação, pode ser dada a essas divindades. Deidades antropomórficas, Wilkinson, UE 2008-5. Eles geralmente são identificados apenas iconograficamente por seus nomes. Figuras da fecundidade representando personificações de aspectos de não sexual. Fertilidade, Burns 1984, são divindades menores deste tipo. Outras divindades, algumas delas muito antigas, como a fertilidade deus Min, não se encaixa precisamente dentro dessas categorias gerais, mas também eram geralmente manifestados na forma humana. Além disso, esta categoria inclui humanos elevados, como reis vivos deificados, reis falecidos, e até certo ponto o Royal Cass, Bell 1985. 256FF. Frankfurt 1948B, 74 e Passim. Silverman 1991, 58, 74, bem como alguns outros indivíduos notáveis, Wildung 1977. Figura 7. Figura do Isis, tumba de Amun-Orkepeshef, Vale das Rainhas. O natureza um tanto fluida das identidades do Isis e Retar, que muitas vezes ficou embaçado em termos de suas iconografias e seus títulos e epitetos são. Não é incomum entre as divindades antropomórficas. A identidade é essencial de muitos. As divindades retratadas antropomorficamente podem ser difícil de determinar, no entanto. Um número de deuses e deusas importantes foram dados. Nomes e epitetos diferentes sugerindo múltiplas identidades. Alguns, como a divindade Neferhotep, claramente cumpriu vários distintos papéis, às vezes sem exibir nenhum único identidade que pode ser considerada claramente primary, Hassan 1998, Silverman 1991, 23. Geralmente, e frequentemente como resultado da fusão de múltiplas divindades, quanto maior o deus ou deusa, quanto maior a gama de associações e identidades a divindade pode ter. Fig 7. Características humanas. Não apenas as divindades foram percebidas como tomando formas humanas, mas elas também foram imaginadas assumir papéis humanos, características e comportamento. A teologia de Menfit, que descreve o deus Ptah, figura 8, como criando com seu coração e sua língua, isto é, através de pensamento deliberativo e discurso executivo. Ressalta o essencialmente antropomórfico natureza das ações do Deus mesmo. Nível transcendente. Como seus súditos humanos. Dizia-se que os deuses egípcios falavam, para ouvir e para perceber cheiros e gostos. Eles poderiam comer e beber, às vezes em excesso, eles poderiam trabalhe, lute, luxúria, ria e grite em desespero. As divindades antropomórficas foram claramente vistas como
ter necessidades humanas, e isso era, é claro, a base de muitos aspectos de seus cultos. Tecer. 2001. Eles também podem interagir bem ou mal. E poderia expressar raiva, vergonha e humor. Às vezes exibindo personalidade distinta. Características como parte de suas identidades. A humanidade do antropomórfico. As divindades também adotaram estruturas sociais humanas. As relações sociais inerentes a pares humanos e grupos familiares faziam parte de o divino como a esfera humana. Com o tempo progrediu, muitos dos cultos do Major deidades foram organizadas em tríades. Tiverd. 1971, de um pai, mãe e filho. Como o de Amun, Mat e Kanzen. Tebas, Fignov, Opta, Sakmei Nefertem. Em Memphis, e divindades infantis como Horus. A criança e eu também estavam de forma independente. Venerado, especialmente no primeiro milênio. Badiet Ali 2003, Sandri 2006. Muitas divindades também foram organizados em grupos geracionais. E uma grande quantidade de pensamento religioso egípcio. Deidades antropomórficas, Wilkinson, UEA 2008-6. Figura 8. O deus Ptah, túmulo de Merneptah, Vale dos Reis. O fato de que o criativo realizações de Ptah foram efetuadas por meio de pensamento deliberativo e discurso executivo. Ressalta a natureza essencialmente antropomórfica do papel divino desse Deus de acordo com o Memphite. Teologia. Foi desenvolvido dentro dos parâmetros destes estruturas familiares. As divindades antropomórficas do egípcio Pantheon também refletia a sociedade não paralisada. Relacionamentos. Assim como os egípcios foram governados por um rei, então havia também um rei do deuses. Embora Ra, ou Amun-Ra, fosse geralmente dado este epíteto, o deus Osíris poderia ser dito para cumprir esse papel em termos de reino após a vida. Ipta costumava ser rei de paraíso. Várias divindades receberam monarquial atributos. Fig 10. Da mesma forma, os papéis essenciais de algumas divindades, por exemplo, Deu escriba e Montu, o guerreiro, reflete os aspectos de sociedade humana. Embora tais papéis vinculem respectivas divindades para mitológico específico situações, elas não eram exclusivas e não. Figura 9. Estátua da apresentação de uma tríade de Amun, Mat e Kanz, Museu Egípcio, Cairo. A tríade de Teban de Amun, Mat e Kanz exemplifica o familiar e geracional. Relacionamentos encontrados em muitos agrupamentos de deidades antropomórficas. Limitar o poder dos deuses em outros ambientes. Ampla gama de papéis e poderes é particularmente associado a divindades antropomórficas, como observado acima. Em última análise, a própria categorização de deidades egípcias como antropomórficas devem ser mediado através de uma compreensão do várias maneiras pelas quais essas divindades podem ser previsto e descrito, assim como o divino. Papéis e associações que foram compartilhadas por divindades de diferentes formas. A categoria era, afinal, não um que os egípcios usaram eles mesmos. No entanto, a importância desse tipo de deidade em entender a religião egípcia não é apenas encontrado no desenvolvimento da humanidade. Visão de si mesma e de seus deuses que parecem ter ocorreu nos primeiros estágios do egípcio. Deidades antropomórficas, Wilkinson, UEA 2008-7. História, a antropomorfização de poderes, mas talvez também no subjacente possibilidade de que em algum nível antigo os egípcios podem ter sentido um aumento identificação com seu antropomórfico deuses, especialmente em períodos de história egípcia, quando os fenômenos da piedade pessoal e comunicação com os deuses, Wilkinson 2003. 51, parece ter sido mais pronunciado. Figura 10. Atum usando a coroa dupla, Luxor. Museu. A associação ideológica de deidades antropomórficas com o rei egípcio são, talvez visto no divino ou quase divino, aspectos das representações dos reis, bem como do atributos monarquiais de certas divindades.